Agora falaremos da parte de materiais. Inicialmente, nós vamos aplicar o material aqui na conjuntiva. É um material bem simples mesmo. Vamos apertar o M, né, para abrir nossa janela de materiais. Vamos criar aqui um V-Ray Material, arrastar para a tela, né, arrastar para cá. Aqui, as propriedades que nós vamos mexer serão basicamente o Reflect. O Diffuse não tem diferença porque ele vai ficar completamente transparente, né? Então aqui no Reflect, nós colocaremos aqui em torno de 37, né, no RGB. Ficando um tom de cinza bem escuro, assim. Daremos OK. No Refract, como ele é um material completamente transparente aqui, né, nós vamos arrastar aqui para baixo para em torno de uns 253, mais ou menos, certo? Daremos então o OK. Então ele vai ficar um material transparente, né, e com um pouco de reflexo, certo? Outra coisa que nós vamos mexer aqui é a questão do Fresnel Reflections aqui, certo? Para isso nós temos que desligar esse botãozinho aqui para conseguir editar. Colocaremos aqui no Fresnel IOR 1.4 e no Refraction IOR o mesmo valor, de 1.4. Como o olho não reflete de uma forma muito regular, como se fosse um vidro, né, nós vamos aplicar um bumpzinho de leve para ele dar uma tremida nos reflexos, certo? Então aqui clicaremos em Bump Map, arrastaremos aqui, né, a seta para a esquerda, iremos em Standard e usaremos como método o Dent. Legal? Para saber o valor que é o ideal aplicar, né, ali naquela parte, nós faremos o seguinte. Nós podemos criar outro V-Ray Material para cá, sem transparência nenhuma, e vamos aplicar o mesmo material, né, eu fiz uma cópia dele segurando o Shift, no Diffuse Map, certo? Vamos aplicar então na região da conjuntiva, né? Vou dar um Assign Material to Selection, vou dar um Render. Primeiramente, vamos mexer uma coisinha aqui. Deixa eu ver como está a resolução. Está 640 por 480, tudo certo. Aqui no Image Sampler está certo também. E aqui eu vou deixar bem um valor mais alto por enquanto, de 0,2, porque é só um teste mesmo, né? Aqui o valor está bem baixo, nós podemos aumentar um pouquinho. 0,05. Deixa eu ver como que está esse multiplier aqui, né? Eu vou aumentar bastante esse multiplier, eu vou aumentar por enquanto para 100, certo? Para termos uma imagem um pouco mais nítida ali, mais clara. Aqui aparentemente ele está bem grande mesmo, né? O mapa. Então iremos lá novamente. E vamos mexer aqui no tiling, né? Colocando 100 no X, no Y e no Z, certo? Pode ser que a textura não apareça ainda. Às vezes nós vamos ter que atribuir aqui o VW Map. Aqui nós já temos uma ideia do tamanho que está aquele bump, certo? Porque às vezes o bump nós aplicamos direto como um bump e não temos a noção do tamanho que está ficando. Assim fica mais fácil de visualizar, né? Novamente eu vou voltar para cá. Aqui tem um problema, acho que ele aplicou na esfera e não aqui no material que nós queríamos, né? Só para confirmar. Vou apertar o C novamente para voltar para a câmera, vou dar um F9.
Não está aplicado na conjuntiva mesmo. Vou fazer um outro teste aqui só para tirar a prova, né? Tá certo, é isso mesmo. Então vou zerar novamente a posição da conjuntiva. Aqui nós podemos fazer o seguinte, para ter certeza, né, que as escalas estão certas, vamos tirar esse Turbo Smooth aqui. Eu vou converter novamente para Editable Poly. Caso não apareça textura, o que vocês podem fazer também é aplicar um Unwrap UVW, né? Selecionar todos esses polígonos, ou melhor, você pode selecionar, né, a imagem como um todo aqui, aplicar um Unwrap UVW e colocar um planar aqui, só para ele ter uma coordenada para conseguir aplicar a textura, né? Um planar no eixo Y. Aí ele tem uma coordenada já para conseguir aplicar a textura ali. Caso isso não ocorra, é só você partir de onde eu estava mesmo, tudo bem? Então vamos aplicar aqui novamente Turbo Smooth com Iterations em 3. E agora que nós já temos o valor, né, do tiling, que é o mais importante, nós vamos pegar esse mesmo valor e aplicar aqui no material, né, da conjuntiva. 100, 100, 100. Esse material que nós podemos até arrastar aqui para baixo, né, porque ele só foi exatamente para ver o tamanho da textura. Podemos voltar aqui para o mapa e vamos diminuir esse bump, né, porque provavelmente ele vai ficar muito forte aqui. Vamos colocar um valor de 0,5. Certo? Vamos reaplicar esse material na região da conjuntiva. Vou tirar um render rápido só para vermos como está ficando por enquanto. Não vai dar para ver quase nada aqui, mas é só para vermos mesmo. Como a resolução está meio baixa, né, ele vai aparecer essas manchas pretas mesmo por enquanto. Deixa eu ver como está o Iterations do Turbo Smooth do outro material. Aqui nós podemos colocar 2 ou 3, vou colocar em 3, né? Vou voltar para a posição certa. E temos, por enquanto, aquela prévia, né? Bem sem resolução mesmo, por enquanto, de como está ficando, né? Ali não vai dar para ver muita coisa. O ideal é que já tenha outro material para conseguir visualizar como está ficando a parte de dentro. Como o mapa de HDRI ele é esférico, né? Nós vamos afastar um pouco esse plano preto para que entre mais luz nas laterais do objeto aqui, porque senão ele vai dar o rebatimento desse preto e essa parte fica bem flat mesmo, assim, bem chapada, né? Vamos selecionar então a parte de dentro e criar já o material dela. Para ela, nós vamos usar o material V-Ray Fast SSS2, certo? Que é um método bastante eficiente de criar o olho. Como o olho tem uma certa transparência, um subsurface, né? Esse material funciona muito bem. Se nós usarmos algum outro tipo de material sem essa transparência, ele fica com aquela aparência de vidro, de plástico, sabe? Não fica um olho muito realístico, ele fica mais plástico mesmo. A primeira coisa que nós faremos aqui é mudar para o método Milk Skimmed. Por que Milk Skimmed? O olho, geralmente, ele tem o scatter dele, né? A cor de... Quando a luz entra nele, ele recebe alguns tons meio amarelados, né? Igual esse tom aqui. Alguns olhos tendem a puxar um pouco para o cinza azulado e outros tendem a puxar para amarelado. No caso aqui, nós vamos puxar para esse tom de amarelado mesmo. Então, já tem uma configuração bem básica aqui, né? Que nós podemos editar um parâmetro ou outro para deixar mais próximo. O IOR nós vamos aumentar para 1.33. O Scatter Radius vamos mudar para 1,5, que já é um valor bom. Aqui, o que mais nós vamos mudar? O Specular Glossiness nós vamos deixar mais alto do que isso, em 8, para ele ter um ponto de luz aqui, né? Aqui ele não aparece, mas nós aumentamos o Specular, ele vai ficar mais forte um pouquinho. Para o render final, que nós já podemos até ligar, por enquanto, porque ele aumenta bastante o tempo de render, nós ligaremos o Scatter GI. E aqui o mapa é bem simples. Basicamente, nós vamos aplicar um mapa no SSS Color Texture.
Vamos clicar e arrastar para cá então e vamos carregar aquele mapa que nós criamos na aula anterior. Então temos aqui o mapa carregado, daremos um Open. Pronto, aqui não precisa de mais muita coisa. Vamos tirar um outro render para ver como está ficando por enquanto. Vamos zerar a posição, né, da conjuntiva. Novamente vou dar um F9. Como a resolução está bem baixa, não aplicamos material. Vou dar um stop, né? Vou arrastar para cá novamente conjuntiva, fazer a seleção da esclerótica, né? Vamos selecionar o mapa. Assign Material to Selection. Ele já vai aplicar aqui. Aqui nós não conseguimos visualizar esse mapa na viewport, tá? Vamos então zerar a posição da conjuntiva. E outra coisa que nós temos que fazer, que eu reparei agora, é colocar a tonalidade preta na parte de dentro do olho, que é o mesmo mapa que nós colocamos no fundo, sem reflexo algum. Então vamos lá, vamos zerar novamente. F9. Provavelmente vai ficar com a resolução bem baixa mesmo, não vai ficar muito bom ainda, né? Às vezes vamos ter que regular a quantidade de luz, né, no multiplier. Mas só para termos uma ideia inicial mesmo. Aqui embaixo nós já conseguimos notar um pouco daquela luz amarelada que eu disse que o material de Subsurface oferece, né? Aquilo que eu disse que o material de Subsurface oferece. Então já temos um pouco de naturalidade no visual do olho, né? Podemos diminuir essa luz bastante porque ela estourou aqui em cima, né? Vamos então dar um stop no render. Vou dar um P, vamos selecionar novamente nossa luz. Nesse multiplier vamos reduzir para em torno de 70. Às vezes é até pouco, 50 às vezes. Vou aumentar a resolução do render um pouco, né? Aqui para 0,01. Eu vou aumentar a resolução para termos uma noção um pouco melhor de como está ficando. Aqui em torno de 1600 por... 640 por 480. Vou ligar aqui o cadeado, 1600 pela proporção, né? Que dá isso, 1600 por 1200. Novamente o render. Enquanto ele faz o render, pode ser que eu corte o vídeo um pouco, né, para não ficar esperando esse tempo todo, né? Pessoal, aproveitei a pausa, né, daquele render e fiz mais alguns outros renders para mostrar para vocês o resultado e uma correçãozinha que eu já fiz logo em seguida. Esse aqui é aquele render que nós fizemos no final da aula. A primeira coisa que eu notei é que a luz ficou bem forte, né, no multiplier da HDRI. Então, de 50, né, eu diminuí para 20. Então, ele saiu daquele resultado para esse. Aqui ele já estava bem claro mesmo, bem estourado aqui em cima. E aqui já ficou uma luz um pouco mais equilibrada, certo? Aqui temos uma outra vista do objeto também, né? Eu fiz um render também com 20 de multiplier dessa lateral, só que com uma câmera um pouco mais lateral. Aqui nós já podemos notar, né, a refração da parte da conjuntiva aqui, né? Aqui, na verdade, é a retina, né? A retina, ela causa essa distorção. Então, aqui, ao invés de vermos o preto, né, continuando aqui, ele causa essa distorção da parte da íris, né? Então, a íris preenche todo esse espaço, como acontece naturalmente. Uma coisa que nós poderíamos até corrigir aqui mais para frente seria aumentar um pouquinho essa região, às vezes deixar um pouco menos pontuda. E eu fiz um outro teste também com o outro HDRI, que seria esse aqui. Ele é um pouco mais amarelado mesmo, então por isso que ele muda a tonalidade das cores aqui, né? Então nós tínhamos primeiro esse,
e saímos para esse, com alguns reflexos diferentes, né? Aí como ele tem uma luz amarelada, ele deu essa tingida no objeto, isso é normal, a não ser que nós regulemos a câmera, né, para corrigir isso, mas assim não fica tão natural. Eu achei esse HDRI um pouco mais natural do que o outro resultado, né? Esse aqui, como ele é muito simétrico, assim, né? Ele não passa tanta naturalidade. Esse aqui também é um pouco simétrico, só que como ele tem mais pontos de luz, dá pra ver um pouco melhor o objeto. Só que é lógico que isso fica a critério de vocês. Essa aula ainda terá mais uma parte relacionada à correção desse render aqui que nós fizemos. Por exemplo, teve algumas coisas aqui que eu já notei de cara que nós podemos mudar. É lógico que depende da iluminação, mas aqui nós não conseguimos notar muito evidentemente, né, a projeção da sombra em alguma parte do objeto aqui, né, da íris, e a projeção da luz aqui embaixo, por exemplo. Se a luz vier de cima, ele vai projetar uma pequena sombra aqui e a luz aqui embaixo. Isso não fica tão evidente nesse render que nós fizemos. Isso acontece muito de acordo com as condições de iluminação. Aqui, como as luzes estão vindo de todos os lados, então isso é natural que aconteça, sabe? Então, na próxima parte, eu farei algumas correções sobre isso, algumas correções no modelo. Eu trocarei também essa textura. Aqui, o material está bem branquinho mesmo, né? Assim, um material bem até plástico, ele não tem tantas veias aparentes. Eu quero deixar ela com um pouco mais de evidência nessas veias e vou trocar para uma íris também, que tem um aspecto de cor um pouco mais escuro, né? Que é mais comum. Esse aqui ele é um tom meio azulado, só que ele não é um tom tão comum de ser visto assim. Então ele tira um pouco do aspecto de naturalidade. Outra correção que nós faremos no modelo também é diminuir um pouquinho, né, o buraco aqui da pupila. Nós aumentaremos um pouco mais também a concavidade aqui dessa parte, certo? Para deixar um pouquinho mais evidente essa luz. Outra coisa que não acontece aqui muito evidentemente são os cáusticos, que são aquela luz projetada, né? Por exemplo, a luz está vindo de um lado, ele projeta tipo um halo de luz, assim. Isso não é em toda configuração de luz que acontece, certo? Ele acontece muito, às vezes, quando você tem uma luz muito forte, uma luz de sol, pegando do ângulo certo, ele aparece. Então, não é uma coisa tão simples assim, que vai acontecer em todos os renders de olhos que você for ver, sabe? Mas isso é feito com os cáusticos. Na próxima parte, eu passarei, então, o que foi feito, né? Para chegar no outro render. Abordaremos todas as etapas para chegar naquele resultado que eu vou mostrar para vocês. Tá certo?